Mais um podcast da Liderança 30 anos, diretamente aqui da Expo Center Norte, da Infra FM. E o nosso convidado é o Fábio Souza, gerente de operações da liderança. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Fábio. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês, né? Tá aqui conosco, na verdade, né? Exatamente. Nessa nossa edição aqui de Infra FM de feira, né? 3 nossa dias de expectativa feira, é grande. né? Isso aí. Dia 9, 10 e 11, participando ativamente aqui também. O Fábio que atende toda essa parte operacional do Grupo Liderança e tem uma história aí de tempos atrás também. O Fábio ele começou em 2009 conosco na liderança, ficou até 2013, né, Fábio? Isso. Aí fiquei 5, 6 anos fora, em 2019 retornei para o grupo, um desafio ainda mais regional, assumi ali a região do Nordeste, depois gerenciei aqui a filial de São Paulo, onde a gente está, eu sempre gosto de voltar para São Paulo. E há mais ou menos 2 anos estou lá na Matriz, respondendo pela gerência corporativa de operações focada justamente nos negócios privados, né, com a iniciativa privada. A gente pergunta muito para os nossos clientes que participaram aqui, né, da nossa mesa de podcast durante esses dias de evento, o que eles vieram buscar na feira, né? Desse outro lado aqui, como gestor, né, como gerente e também como representante do Grupo Liderança, o que você busca encontrar nesses dias de network? Então, aqui na feira são 3 coisas que eu vejo que são importantes para a gente, né? Especificamente do ponto de vista de operacional, eu quero encontrar os nossos clientes, né? A gente passa aí o ano inteiro com o advento aí do Teams, do Zoom, a gente passa fazendo reunião digital, online, né? Digital. Hoje de manhã ainda estava num cliente, ainda brinquei com ele, né? Eu vim aqui cumprimentá-los para provar que a gente não é um avatar, né? Uma inteligência artificial. Até porque eu não ia ter um avatar tão feio assim. Eu dei uma melhoradinha, mas enfim, para provar que a gente é de verdade e acho que é sempre bom se estabelecer essas conexões. Então acho que um ponto legal da feira, e como São Paulo acaba sendo o hub de grande parte dos nossos clientes corporativos, é poder aproveitar e encontrar esses clientes aqui, tangibilizar, né, pessoalizar aquela relação que a gente tem. Aproximar, estreitar as relações. Né? No digital o ano inteiro. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender o que o mercado está oferecendo, né? Do ponto de vista de operações, o que tem de novidade aí de equipamento, o que tem de novidade de tecnologia de controle, tecnologia de execução, de gestão de mão de obra, que é o que a gente faz. Então, é muito importante a gente também estar conectado nessas novidades, nisso que o mercado está trazendo, está tendo um congresso, enfim. Esse é um segundo motivo muito importante. Legal. E o terceiro, claro, é poder mostrar para o mercado que nós somos uma opção muito viável como empresa de terceirização de mão de obra, né? Empresa de facilities, e cada vez mais o Grupo Liderança se apresenta como, eu diria, suspeito para falar, mas diria que é a melhor opção que hoje a gente tem no mercado brasileiro. Você que teve essa experiência ali, né, de alguns anos em filiais, e depois trouxe toda essa tua bagagem lá para a Matriz também, e hoje faz um atendimento de maneira nacional. E é importante frisar que o Grupo Liderança atende todas as regiões do país também, o que facilita muito o fechamento, né, com grandes empresas também. Sem dúvida. Acho que esse é um dos nossos principais diferenciais, né? O que nos permite atuar em grandes players hoje é a nossa capilaridade. Nós temos operações em absolutamente todos os estados brasileiros, né? Com uma estrutura maior ou menor, de acordo com aquela demanda que a gente tem lá, mas nós temos representação em todos os estados brasileiros. Hoje, a 9 de junho, a gente está implantando no Pará, contrato, a gente está implantando no Rio Grande do Norte, a gente está implantando aqui em São Paulo. Então, esse é um dos grandes diferenciais que o grupo possui, né? E aí, claro, nós temos gestões regionais para cuidar desse serviço todo, e nós temos lá centralmente, lá na nossa matriz, nós centralizamos concatenamos, né? Fizemos uma reunião de tudo que está acontecendo, controlamos tudo que está acontecendo para que o cliente, em nível corporativo, tenha um resultado de tudo e a gente consiga manter ali o padrão, e não, independentemente se ele está com negócio lá no Rio Grande do Sul, se ele está com negócio lá no Norte. Então, esse é o nosso trabalho em nível corporativo, né? Apesar dos nossos escritórios e filiais que estão espalhados em todas as regiões do país,
o centro das operações acaba ficando na nossa matriz em São José. Para quem está nos assistindo no podcast agora, né, que ainda não é nosso cliente, Fábio, e que pensa assim, contrato gerido à distância, funciona, não funciona? Somos especialistas nisso, né? Sem dúvida. Como que a gente poderia convencer que é eficaz? Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante, né, Felipe? A gente, na verdade, na matriz, faz o planejamento e acompanhamento das operações. A execução da operação, ela se dá na ponta, né? Ela se dá nos nossos supervisores, pelas nossas filiais, que fazem um trabalho, inclusive, fantástico, é importante que se diga, né? Mas, sem dúvida, o acompanhamento que a gente faz remoto e a gestão à distância, ele é um desafio, mas ele fica a nossa experiência. Nós fizemos isso há tanto tempo, porque nós não subestimamos o nosso colaborador de limpeza, o nosso colaborador mais humilde. A gente acredita que ele tem plenas condições de fazer uma parte do seu autogerenciamento. Então, quando eu consigo ter em algumas cidades brasileiras um único colaborador, tem cidades que nós só temos um único colaborador, ele lá é capaz, sim, de, através das nossas aplicações, né, nossos aplicativos, através da internet, hoje do celular, ele consegue lá preencher o cartão PON dele, consegue fazer um pedido de material, consegue nos atender e responder, e a gente consegue fazer uma supervisão, até mesmo uma supervisão à distância, com videochamada. Né? Então, isso são alternativas que nós usamos para aquelas regiões mais remotas, onde a gente tem lá uma agência bancária, onde a gente tem lá uma farmácia, e que tem um colaborador de 4 horas apenas, então a gente consegue estar presente lá. É claro que regionalmente a gente tem as filiais, supervisores, que periodicamente fazem as visitas, fazem a mensuração da qualidade, fazem um acompanhamento desse trabalhador, treinamento, desenvolvimento. Nessa parte de treinamento também, a gente hoje consegue fazer treinamentos também remotos. Né? A gente tem pílulas de conhecimento, tem esse lead, né? A gente abastece esse colaborador com informações, com vídeos, com pequenas chamadas, indicativos, seja na área de segurança, na área operacional, e por aí a gente vai... E esse é só o início, né? Porque a gente está sempre buscando desenvolver melhor essa parte da gestão à distância. Você citou a tecnologia, né, como uma ferramenta importante, inclusive o Grupo Liderança, por 2 anos consecutivos, né, foi campeão do prêmio ali, uma empresa campeã da Enflo, né, do prêmio de inovação. E essa parte de inovação e tecnologia da liderança, você já fez, né, algumas citações, é muito importante também para trazer essa celeridade aí nos processos. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que gerenciar hoje 32 mil pessoas espalhadas do jeito que a gente tem, se não fosse a tecnologia, nós não conseguiríamos. E, na verdade, não são só as pessoas, né, porque as pessoas é uma parte do nosso trabalho. Porque as pessoas... executar o serviço de facilities, vamos lá, seja aqui segurança, limpeza, recepcionista, sensorista, office boy, enfim, tudo que a gente faz, ter a pessoa é uma parte, mas essa pessoa tem que estar lá, tem que estar uniformizada, a pessoa tem que estar lá, tem que estar vestindo e usando o seu equipamento de proteção individual, lá o seu EPI, ela tem que ter o equipamento para ela trabalhar, ela tem que ter os materiais de limpeza para ela trabalhar, ela tem que ter uma regularidade trabalhista. E quando eu deixo de olhar para o colaborador e passo a olhar para o cliente, esse cliente tem que ter segurança de que a gente pagou folha de pagamento, que a gente fez as contribuições previdenciárias, que a gente recolheu todos os impostos, que a gente tem a nota fiscal. Então eu tenho toda uma parte de relacionamento com o cliente que eu também uso a tecnologia. Sim, sim. Né? Então você imagina, se eu tenho 32 mil colaboradores, eu tenho que ter 32 mil, aspas aqui, comprovações de que eu estou devidamente regular com todas as nossas obrigações trabalhistas, previdenciárias e por aí vai. E a tecnologia é fundamental, senão fora que o cliente, né, a gente Fábio, teria que ter também um exército para isso. Tem a segurança de uma empresa consolidada de 30 anos, desde 1995, o que dá essa, né, como eu mesmo falei, segurança de que vai ser feito do início, meio e fim, todos os processos de maneira comprovada também. Mas agora eu quero te perguntar sobre case, né? Vamos lá. O operacional é visto tanto internamente como externamente como um setor bem dinâmico e que não tem rotina, mas não tem rotina, e é uma loucura, assim, né? E lá na ponta também, o mundo não é sempre perfeito. A gente traz as soluções, mas acaba vindo... Algum dia vai ter que apagar um incêndio, outro dia já vai ser um pouquinho melhor. Sem dúvida. E o operacional é o coração disso tudo aí, né? Você lembra de algum case, não precisa citar nome de cliente, né, se você não quiser, que teve que fazer uma operação de guerra aí para resolver e deu tudo certo? Né?
Puxa, eu acho que operação de guerra, todo dia eu tenho uma operação de guerra diferente. Nós temos aí milhares de clientes, né? Eu acho que a gente é mais ou menos como um organismo humano, assim, né? Que tem lá, quando a gente machuca uma parte do corpo, vão todos os nossos anticorpos para tratar aquele ponto. E é mais ou menos o que a gente faz do ponto de vista corporativo, né? A gente lida com... há muito tempo, eu brinco que a gente lida com o fator X. O fator X é o ser humano, né? E nós temos muitos seres humanos, pessoas simples, humildes. A maioria dos nossos salários são salários de convenção coletiva, de acordo coletivo. Então a chance de ter problema, todos os dias eu tenho 32 mil chances de ter problema, né? E graças a Deus, eu acho que se a gente olhasse para um Pareto, assim, o nosso Pareto é muito bom. Eu tenho 2, 3% de problemas no máximo, assim, e a gente vai tentando contornar. Deixa eu tentar pensar aqui num case que seja relevante para a gente trazer, porque são tantas histórias, rapaz, que é no dia a dia 20 anos também, de operação, que tem coisas que quem está começando acha que se assustam muito, a gente, calma que isso... Mas o mais frequente, até para te ajudar ali, né, Fábio, o mais frequente seria a reposição nos postos? Ah, sem dúvida. Na verdade, isso não é só o mais frequente, isso hoje é o mais grave que a gente tem, né? O mercado hoje, isso eu não estou falando nenhuma novidade, assim, para o empresário, para o cidadão médio, entende que está cada vez mais difícil a gente ter mão de obra. Antigamente nós concorríamos com os outros players no mercado, com as outras empresas, mas hoje a gente concorre com a informalidade, né? Hoje a gente tem situações que eu diria que a gente concorre até com a ociosidade, sabe, Felipe? Porque hoje a gente tem uma política que acaba entregando tantos benefícios para as pessoas e elas acabam muitas vezes optando em se manter na informalidade para ganhar alguns benefícios e poder fazer um bico ou outro, do que propriamente ter um emprego de carteira assinada, né? Mas isso é um desafio com o qual a gente tem que lidar, tá? Então, cada vez mais as nossas equipes têm que se especializar em recrutamento e seleção de pessoas. Tem que se especializar em gerenciar turnover, gerenciar absenteísmo, né? E claro, a gente tem tido assim um grande sucesso, e é isso que eu falo que é importante, esse relacionamento com o cliente, e um dos motivos da gente estar aqui também, porque se esse trabalho não for a 4 mãos, né, nós, diria 6, né, porque nós enquanto empresa contratada, o cliente, que é o tomador de serviço, e o próprio colaborador, né? Se a gente não caminhar junto e criar um ambiente de trabalho para essa pessoa criar estabilidade, criar engajamento lá, se sentir valorizado, se sentir pertencente, se sentir incluído naquele processo, nós vamos ter uma situação agravada, eu diria assim, né? Hoje não dá para a gente imaginar que é o salário que mantém as pessoas nos postos. O salário... Também mas só um detalhe. Também só que, infelizmente ou felizmente, né, esse é sempre um cenário que tem os dois lados. Mas é muito fácil hoje para o nosso colaborador médio substituir o salário, né? O salário está substituível facilmente. Então a gente precisa criar outras situações, outros diferenciais que vão além da remuneração para tentar fazer com que essa pessoa estabilize ali. E isso depende também da parceria que a gente tem com o cliente, né? Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando em casa alheia. Ele é colaborador da liderança, mas também é colaborador do cliente, talvez até mais do cliente. Mais, porque o dia a dia, né? A hora da verdade mesmo, a hora do... para muitos clientes, sou completamente irrelevante. Os clientes não me conhecem. A imensa maioria dos clientes não me conhece. Não conhece o presidente da empresa, não conhece os diretores da empresa, mas conhecem a dona Maria, que é a pessoa que entrega o seu café, que recolhe o seu lixo, que limpa o seu banheiro. Então, o ponto de contato, a referência que ele tem da liderança não é o Francisco, que é o presidente, não é o Fábio, que é o gerente, é a dona Maria, que é o auxiliar de serviço dele lá. Então, este cliente é ponto fundamental na nossa equação aqui, de tentar estabilizar, de tentar diminuir turnover, de tentar reduzir absenteísmo. Então, eu diria que a gente é muito bem sucedido na imensa maioria das vezes. Agora, claro, né? Mais uma vez eu cito aqui o Pareto, né? O Pareto, aquela teoria lá dos 80-20, mas que seja 99-1,
E às vezes a gente passa investindo 99% do nosso tempo tentando resolver 1% dos problemas que a gente tem. Às vezes se tornam um pouco mais crônicos ou não, e aí a gente tem que trazer o cliente para uma mesa e tentar achar soluções em conjunto. Eu acho que esse é o nosso papel, sabe? Legal. Com o número de possibilidades, de chances de problemas que a gente tem conseguido trazer o cliente para próximo, para perto da gente e encontrar soluções, sabe? Fechou. Para fechar, então, Fábio, para a gente encerrar o nosso papo desse podcast 30 anos da liderança, inclusive o slogan dos 30 anos é "Faz bem estar aqui". Você acha que essa frase resume essa sua última fala em se sentir, né, um sentimento de pertencimento, faz bem estar aqui? Eu me sinto assim, eu posso olhar como gestor, como pessoa, né, e como testemunha, eu diria assim, da história da liderança, né? Porque eu tive 6 anos fora, voltei e acompanhei sempre essa história da empresa, sabe? Então, eu acho que como pessoa, a liderança me deu uma série de oportunidades de ir e de voltar em diferentes posições, em diferentes lugares, e isso sempre foi uma empresa muito, muito generosa, né? Um presidente muito generoso. Como profissional, da mesma forma, eu acho que essa é uma troca, né? Eu acho que a nossa carreira e o nosso trabalho é um trabalho de troca. A gente entrega o nosso tempo, as nossas características, as nossas competências. Em contrapartida, a empresa nos remunera, nos dá oportunidade, nos dá espaço. E enquanto testemunha, eu vejo o quanto que a empresa se esforça, controla, trabalha diuturnamente. Nós lá na direção, lá na matriz, o quanto que nós perdemos o sono e o tempo para que a empresa continue saudável e tendo o que eu vejo que é um dos maiores diferenciais que a liderança tem hoje, além de tudo que a gente já falou. É uma empresa séria, uma empresa que honra os seus compromissos, uma empresa saudável. Porque ter tempo de mercado não é assim, né? Ok, importante, a gente entende que a liderança é uma empresa feita para durar, mas sobretudo uma empresa séria, uma empresa que está com os princípios, né, os alicerces muito sólidos para que a gente consiga continuar honrando com os nossos compromissos. E isso é um diferencial, eu diria, sempre disso, porque eu tenho uma história interessante, eu estou desde 2004, portanto 22 anos como gerente de operações, assim, trabalhando na parte operacional. Mas antes, nesse ramo, eu era de vendas. Uhum. Eu trabalhei 3, 4 anos como consultor comercial, vendendo serviço, né? Então eu fico em feira assim, fico meio à vontade também. Legal. Mas o fato é que eu entendo que quando um cliente vai escolher uma empresa para ser sua parceira, para assumir o seu passivo trabalhista, porque quando ele terceiriza a parte do seu passivo trabalhista, ele quer dividir essa conta. Sim, corresponsável, né? Corresponsável, tem o princípio aqui da subsidiariedade, da solidariedade. É muito importante ele olhar para o pedigree da empresa, entende? Olhar para os fundamentos daquela empresa. Onde eu estou me alinhando. Olhar para o balanço daquela empresa, olhar para o resultado daquela empresa. E a liderança, nesse sentido, eu entendo, assim, depois de tantos anos no mercado, que a gente está, sem dúvida nenhuma, uma das melhores empresas para se trabalhar. E nesse sentido, né, sem dúvida nenhuma, faz bem estar aqui. Explicação melhor não teria. Fábio Souza, gerente de operações do Grupo Liderança, muito obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado pela oportunidade aí, Felipe. Estamos à disposição, sucesso aí para nós na feira. Tá? Valeu, um abraço. Valeu.